O entrevistado de hoje é jornalista formado pela Faculdade Casper Libero com mais de 20 anos de experiência na área de negócios e economia. Ele foi repórter do Jornal da Tarde e do Valor Econômico e editor das revistas Isto é Dinheiro e Época Negócios. Ele estreou como escritor em 2012 com o livro Felicidade S.A. e em 2015 publicou sua segunda obra, De Dentro para Fora. Hoje conversamos com Alexandre Teixeira. Alexandre, você trabalhou em importantes redações do país, até que num determinado momento você começou a questionar o sentido do seu trabalho. Como que essa experiência acabou resultando no Felicidade S.A.? Na verdade, não foi exatamente nessa ordem que as coisas aconteceram. Quem toma conhecimento com o meu trabalho, muitas vezes imagina que eu me desiludi com a profissão de jornalista, com a vida na redação, e aí fui atrás de felicidade no trabalho. Não foi assim que aconteceu. Eu primeiro tomei a decisão de sair da revista Época Negócios, que foi meu último emprego. Eu era redator-chefe da Época Negócios até meados de 2011. E aí, por uma questão muito pontual da minha relação com a revista, com a editora, eu resolvi sair. Eu não queria cuidar de um projeto novo, que era ligado ao título que eu trabalhava, Época Negócios. E aí eu resolvi que eu preferia deixar a revista e eventualmente tirar uma espécie de um ano sabático, fazer alguma coisa assim. No finalzinho do meu processo de decisão de sair da revista, a Editora Globo acabou me inscrevendo num programa de desenvolvimento de gestores chamado APG, que faz parte da Amana Key, aquela escola de negócios do Oscar Motomura. Nesse programa tem um espaço grande para reflexão sobre como que a gente pode ter mais propósito no nosso trabalho. Foi nesse período de uma semana que eu passei mergulhado nesse programa que eu comecei a ter a ideia de que eu gostaria de fazer um livro no qual eu usasse as minhas ferramentas de jornalista, eu usasse a minha experiência no jornalismo para fazer alguma coisa que tivesse um impacto maior para as pessoas que eventualmente me leiam, para as pessoas que eventualmente me ouçam. Foi aí que eu comecei um processo de reflexão, de realmente decidir deixar a redação onde eu trabalhava e começar a fazer meu trabalho de uma outra maneira. Não porque eu não gostasse de como eu trabalhava e que eu não gostasse do jornalismo. Eu continuo me considerando jornalista e eu entendo que o que eu faço com livros, com palestras, é jornalismo. Mas a reflexão foi um pouco sobre como que eu podia, usando as minhas ferramentas, fazer um trabalho que de alguma maneira pudesse ter um impacto maior. No De Dentro para Fora, você conta histórias de empreendedores que foram em busca de um propósito maior para suas vidas e que acabaram impactando a vida de muitas pessoas. Como nasceu a ideia desse segundo livro? Então, o De Dentro para Fora também não nasceu com essa ideia inicial de contar essas histórias que de fato são super inspiradoras de empreendedores com essa pegada do propósito, de promover transformação. No início, a ideia era fazer o que eu e a minha mulher, a Gabriela, a gente chamava do projeto Felicidade S.A. dos Barbudinhos, que é a nossa gíria pessoal, nossa gíria doméstica para falar dessa moçada mais hipster. O que aconteceu foi que entre o período de fazer o Felicidade S.A. e o período de fazer o De Dentro para Fora, que é o meu segundo livro, teve uma mudança importante na minha vida, que foi justamente ter saído desse universo de uma redação de revista de negócios. Quando eu estava na Época Negócios, como editor executivo, depois como redator-chefe da revista, o meu cotidiano era muito ligado a esse meio de grandes empresários, executivos, presidentes de empresa. Naturalmente, quando eu fui fazer meu primeiro livro, que era o Felicidade S.A., esse universo mais corporativo estava muito bem representado, eu tinha uma proximidade grande com essas pessoas. Quando eu começo a trabalhar no segundo livro, eu queria olhar novamente para temas importantes do Felicidade S.A., que são estilos de liderança, culturas organizacionais, maneira de gerir pessoas, só que em vez de olhar para as grandes corporações que eu tinha analisado no primeiro livro, eu queria olhar para startups, para empresas jovens, para uma nova geração de empresas e de empreendedores. O que aconteceu foi que, ao longo do processo, que durou um ano e pouco, de fazer pesquisa, de fazer entrevistas com esses empreendedores, eu acabei descobrindo que a felicidade no trabalho dessas pessoas não vinha
de processos de recursos humanos, não vinha de estilos de liderança ou de culturas organizacionais. Para essas pessoas, a felicidade profissional, essa realização com o trabalho, estava muito ligada, está muito ligada a um propósito muito forte do trabalho que elas fazem. A um propósito de promover transformação, de usar as suas empresas, as suas organizações, para promover algum tipo de transformação na nossa sociedade para melhor. E foi aí que o livro acabou tomando esse rumo, que foi o rumo final dele, que foi, de fato, contar muito essas histórias de gente que faz negócios para promover mudança na nossa sociedade. Você acredita que com toda essa experiência de pesquisa que você teve, essas histórias que você viu, que você tão bem contou no livro, você acredita que é possível a empreendedores de qualquer natureza, de qualquer tamanho de empresa, fazer alguma coisa de bom pela sociedade, ter um propósito maior em suas empresas? Eu acredito. É preciso saber se as pessoas têm um propósito de transformação positivo, se a gente quiser discutir essa ideia de empresas que têm uma causa. Idealmente, as empresas todas deveriam ter um propósito maior do que o lucro. Sobretudo quando elas adquirem um nível de consciência mais elevado, é natural que as empresas busquem ter um propósito maior do que o lucro. Não significa deixar o lucro de lado, não significa achar que ganhar dinheiro, que bater meta, que ter resultado é secundário. Continua sendo uma atividade primeira, fundamental da companhia. Mas empresas mais conscientes começam a procurar um propósito maior do que o lucro. Esse propósito pode ser uma causa mais nobre, como é o caso das empresas, das organizações que eu destaquei no De Dentro para Fora, que efetivamente trabalham em mudar a sociedade, de promover transformações, de ajudar comunidades, a sociedade a resolver seus problemas. Nem todas as empresas precisam ter um propósito tão claramente nobre, tão transformador. Propósitos, às vezes, são propósitos muito práticos, de resolver problemas muito específicos, não necessariamente com esse viés social forte. No limite, a gente pode ter uma empresa que não consiga dissociar o seu propósito da questão do lucro. Não acho que cabe a mim julgar se isso é um propósito bom ou se é um propósito ruim. Acho que ele tem que ser um propósito que diferencie a companhia da concorrência, do mercado, dos seus pares. Se ele é um propósito muito pragmático, eu acho fundamental que a empresa explicite para as pessoas, para os stakeholders, esse pragmatismo. Se ela não tem essa ambição de promover uma transformação, se ela não tem uma causa social, uma causa ambiental, eu acho que ser autêntico e formular esse propósito de uma forma que seja socialmente responsável, que seja eticamente responsável, mas que não falseie a realidade, que deixe claro que a empresa é muito pragmática, é uma opção melhor do que projetar uma imagem do bem que muitas vezes não está ancorada em valores verdadeiros. Então, é uma resposta longa para a sua pergunta. Eu acho que as empresas, de maneira geral, podem e devem buscar um propósito, idealmente uma causa. Se essa causa não for uma causa claramente nobre, de transformação, eu prefiro a via da autenticidade. Ótimo, Alexandre. A nossa economia está complicada já faz algum tempinho e muita gente está saindo do mercado do trabalho, não está conseguindo recolocação e, como última alternativa, está escolhendo empreender. É um empreendedorismo por necessidade, o chamado assim, né? Que dica que você dá para essas pessoas que estão começando a empreender nessa situação? Nessa situação, a primeira dica que eu dou é fazer uma reflexão muito profunda sobre se o empreendedorismo é, de fato, a saída para esse impasse profissional. Eu acabei de escrever um artigo exatamente sobre esse tema, que discute esse problema do empreendedorismo por necessidade. Quando a gente fala em empreendedorismo por necessidade, às vezes a gente fala de gente que efetivamente não tem outra opção. Principalmente gente com uma situação financeira mais vulnerável, às vezes o cara é obrigado, a mulher é obrigada a ir para a rua vender alguma coisa. A vender cachorro-quente, a vender doce, vender bala em farol. Às vezes considera-se isso empreendedorismo por necessidade. Eu não tenho nenhuma dica para dar para essas pessoas, elas estão lutando pela sua subsistência. Quando a gente olha para um profissional
com uma qualificação maior, com uma situação econômica mais confortável, às vezes buscar a saída do empreendedorismo, porque perdeu o seu emprego ou porque acha que a situação econômica está muito ruim na empresa onde estava e acha que empreender é uma solução melhor, não necessariamente isso é verdade. Tem havido, por exemplo, muitos casos de executivos que perdem seus empregos e resolvem empreender. O caminho mais fácil de fazer isso, e que muitos executivos têm seguido, é a ideia, por exemplo, de comprar uma franquia de alguma loja que já exista, uma Casa do Pão de Queijo, um Franz Café, uma franquia qualquer que já exista. Isso, em geral, tem gerado muita frustração entre esses profissionais, que acabam se incomodando com a falta de desafio intelectual, às vezes com a falta de interlocução numa franquia desse tipo, e está levando muita gente a quebrar, porque administrar um negócio é difícil, e quando você não tem um vínculo mais emocional com esse negócio, é mais difícil ainda. Então, minha primeira dica, se é que eu estou em condições de dar dica, porque eu não sou empreendedor, é que a pessoa faça uma análise muito profunda dessa opção pelo empreendedorismo. Quando a pessoa efetivamente está decidida a empreender, e eu acho que deve ser mais do que esse impulso instantâneo de ter perdido o emprego, ou de estar preocupado em vir a perder o emprego, mas quando há um desejo real de empreender, uma dica que eu posso dar, inspirada no que eu aprendi, principalmente fazendo esse livro de dentro para fora, é começar pelo porquê. Por que eu vou criar esse negócio? Antes, talvez, do o que eu vou vender, ou para quem eu vou vender, é por que eu vou criar esse negócio. Porque eu descobri que tem um problema que eu posso, com uma empresa, resolver, porque eu quero provocar uma transformação num determinado setor, seja por uma tecnologia, seja por um jeito diferente de fazer as coisas. Existe um porquê por trás dessa decisão de empreender? Quando a pessoa tem dificuldade de responder esse porquê e a coisa se reduz a um cálculo financeiro, a experiência mostra que é mais difícil sustentar um negócio. E sustentar um negócio é difícil no Brasil de qualquer maneira.